E aí, pessoas? Esse daqui é um vídeo que eu tinha escrito para uma antologia de histórias de terror e acabou que não foi aceito, então eu decidi fazer esse vídeo aqui. Espero que gostem. Eu tô com a garganta um pouco inflamada, mas podem relevar aí. Dia estranho, penso eu. São 4:30 da tarde, estou saindo para o meu trabalho. Ultimamente estou cursando a faculdade morando com meu avô. O velho ficou viúvo e alguém tinha que estar lá. E agora moro nessa cidadezinha do interior. Consegui um trampo de atendente de um café. Você está atrasado, disse meu patrão. Tive um problema com o envio do meu material para meu professor e pare de desculpas. Da próxima vez, perde 10% do salário. Ok, ok. Respondo, estava apressado para deixar minhas coisas no armário. Estava no posto de atendente. Trabalho das 5 da tarde até meia-noite praticamente. O café era um daqueles restaurantes que fechavam mais tarde. Não tinha muito movimento no local. Estamos nesse momento acompanhando a retirada de um corpo do bairro 41. Fala o rádio, parece que teve um homicídio recentemente. O corpo do sujeito, que foi identificado como John, um jovem de 29 anos, estava com os pulsos amarrados com corrente e vários cortes no corpo na área abdominal. Estranhamente, foi identificada uma marca desenhada em corte de um corpo na nuca do sujeito. Chega o primeiro cliente. Boa tarde, boa tarde. O senhor tem expresso? Sim. Respondo pegando um copo. Só um momento. Sem problemas. Você soube do caso da cidade? Qual caso? O rumor de um maluco com uma máscara saindo de noite pegando pessoas em um beco. Os jovens estavam dizendo que esse cara marcava suas vítimas mortas com uma marca na nuca. Escutei algo assim no rádio, mas acho ser apenas uma coincidência. As pessoas veem isso acontecer uma vez e já se cria um misticismo em torno disso. Uma lenda, como um velho do saco ou coisa do tipo. Respondo entregando o expresso. Eu, se fosse você, ficava mais esperto, principalmente nesse período da noite, fala ele, tirando o dinheiro do bolso. Não sou muito de sair à noite, deu R$ 18. Tá bom, até mais. Tchau. Esquisito, pensou eu. O rádio desligou do nada. Passando algumas horas, próximo do horário de fechar, algo em torno das 11:30 da noite. Você já está terminando aí? Fala meu chefe, entrando no salão da cafeteria. Em 5 minutos, digo eu, esfregando o chão próximo do balcão. Ótimo, amanhã é feriado. Sexta-feira, próxima semana nos vemos. Ok. Saio mais cedo, por volta das 11:45. Meu chefe fica para fechar o local. Tinha escutado que teria um festival amanhã. Uma banda iria tocar uma praça próxima ao campo universitário. Um pessoal me chamou, acho que passo por lá. Já depois de sair da cafeteria e pegando meu ônibus para a casa do meu avô, percebi algo. Perto do, con... Perto do ponto do ônibus 24 horas, um adesivo perto na lateral da parede de uma casa, com um símbolo de uma face de porco e... Vai entrar? Fala o motorista da minha frente. Sim, sim, digo entrando no ônibus. Chegando na casa, como alguma coisa que tinha deixado no micro-ondas e vou direto para o meu quarto. O que eu faço amanhã? Penso deitado na minha cama. Era por volta das 1:20 da manhã. Fumei um pouco da maconha que um colega da faculdade me deu e pensei: tenho que dar uma volta naquela festa ali. Me acordei, sexta-feira. Me acordei lutando para sair de casa. Sexta-feira, um dos dias mais agradáveis da semana, principalmente quando feriado. Já era por volta das 7:30 da manhã e me apressei para fazer um café e comer alguma coisa. Um colega meu me mandou um endereço via Facebook do local da festa. Me apressei, dei um tchau para o velho e peguei o ônibus para a praça do local. A área do show estava sem movimento. Acho que pode
Tem um cara vendendo um comprimido de êxtase, um pouco de erva ou coisa assim. Pensei olhando em volta. E aí, escutei alguém falando. Era Kevin, o cara que tinha me dado o endereço do local. Você veio mesmo, né? Ele estava acompanhado de outro cara que eu não conhecia. Eu estava querendo dar uma volta, falei, cumprimentando. Esse daqui é meu colega de faculdade que eu falei. Disse ele para o outro cara. E aí? Falei, apertando a mão do outro companheiro dele. O show começa que hora? Por volta das 10 da manhã. Chegou agora? Cheguei por volta das 8:30 mais ou menos. Sabe de algum cara aqui que venda êxtase ou... Eu trouxe um pouco aqui, mas... Tá bom, eu te pago R$ 20. Beleza. Falou ele, me dando alguns comprimidos. Estamos indo comer alguma coisa. Você quer vir junto? Antes de responder, vi algo estranho. Um senhorzinho, beirando os 60 e poucos anos de idade, nos observando em meio a outro grupo de jovens. O que é que um homem daquela idade está fazendo por aqui? Pensei. Vamos, falei apressadamente. Não quero me prolongar muito sobre o que aconteceu depois. Comemos algumas coisas antes do show começar e conseguimos algumas bebidas no meio disso. Da qualidade do show não se podia reclamar. Não ficamos na arquibancada e tínhamos conseguido algumas bebidas, um pouco de energético, uísque e cerveja. Chegou a noite e resolvemos ficar até sábado à tarde. O colega que veio com Kevin, depois descobri que o nome dele era Max, gorfou e vomitou um pouco em decorrência da bebida, mas no fim, algo está estranho. Era por volta das 10:30 da noite, mais ou menos, e senti algo como uma tontura e um forte adormecimento no corpo. Não era efeito das bebidas, nem das drogas e... Que porra é essa? Gritou eu. Estava com minhas mãos presas em algo que parecia algemas, e o meu corpo estava estirado na parede. Acordou agora? Falou Marcos na minha frente, na parede do outro lado da sala. Gritamos também, mas você parece não ter escutado nada. Falou Kevin, também do outro lado da sala. Ambos estavam presos, assim como eu, com as mãos em algemas e estirados na parede. Que porra de lugar é esse? Onde nós estamos? Se acalma, cara. Parece que um maluco com uma máscara esquisita nos colocou aqui. Tem algo caindo em cima de você. Falei, percebendo gotas de um líquido caindo em cima de Kevin e escorrendo na parede. É óleo. O cheiro desse lugar é só óleo de motor em madeira serrilhada. Respondeu ele, um pouco angustiado com aquela sensação de óleo caindo em cima dele. Ele estava certo. O lugar parecia o interior de um celeiro do campo de algum lugar. As paredes pareciam ser feitas de madeira compensada e tinha uma porta do lado de Kevin, daquelas de ferro reforçado. Alguém tentava abri-las. Alguém entrou. Era um cara com uma máscara de porco, daquelas vendidas em festas de Halloween e... Quem porra é... Falei enquanto aquele homem inundava o ambiente com um gaseificador, com algum sonífero embutido. Estávamos sendo drogados. Acordamos horas depois. Um cheiro de sonífero saiu do local, assim como o nosso companheiro Max. Ei, ei! Gritei. Hã? Gemeu Kevin, ainda sofrendo do efeito do sonífero. Ei! Hã? O quê? Falou ele, acordando. Levaram Max. A gente está fudido, disse ele. Temos que fazer alguma coisa. Estou sentindo algo. As algemas estão mais fáceis e... Disse Kevin, tirando uma mão das algemas. Você conseguiu. O óleo que caiu em cima lubrificou um pouco. Disse ele, tirando o outro braço. Me ajuda aqui, cara. Espera aí. Disse... Respondeu ele, procurando algo. Tinha uma pequena barra, como se fosse uma lâmina de metal. E as algemas eram parafusadas. Dava para usar aquela barra como chave de fenda. Depois de Kevin me tirar, nos esgueiramos por uma porta do outro lado daquele quarto de madeira e... Meu Deus! Entramos em uma sala em que o interior era como uma área de frigorífico responsável pelo armazenamento de carnes.
com ganchos e tudo mais. Aquilo não era carne de gado ou coisa do tipo. Eram restos humanos. Cristo sagrado! Gritou Kevin, baixinho, com medo de algo nos escutar. Andamos pelo lugar com braços e pernas humanas penduradas em ganchos e... O que é isso? Falei chocado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A cabeça do nosso colega Max estava em uma mesa, aquelas mesas usadas para retirar carne. O resto do seu corpo... Nós não queríamos pensar o que aconteceu. Aquilo que pegou ele, com certeza faria o mesmo com nós. Começamos a escutar passos se aproximando. Vamos correr! Corremos como nunca dentro daquele local. Depois do frigorífico tinha uma sala que parecia um armazém e uma porta lateral dava no uma zona rural, uma zona no campo no meio do nada. Um campo aberto no meio de uma área de uma pilha de palha e espigas de milho. Que lugar é esse? Perguntei. Vamos, disse Kevin, muito apressado e com medo. Algo se aproximava, não olhamos para trás e... gritou Kevin. O que foi? Meu pé. O pé de Kevin estava preso em uma armadilha de osso enferrujada. Não tinha muito o que ser feito. Ou morreria da perda de sangue ou do tétano e... Um tiro em um segundo e a cabeça do meu amigo com uma grande perfuração caída no outro. E em outro segundo olhei para trás e tinha um homem com roupa de açougueiro e uma máscara de porco. A partir desse momento corri com todas as minhas forças, durante mais ou menos por uns 35 minutos no meio daquele campo. Depois disso cheguei a uma região estranha. Uma autoestrada, pensei comigo mesmo. Naquele momento passou uma caminhonete e... Aqui! Gritei, levantando minhas mãos e abanando. Opa, o que foi? Falou um homem de meia idade dentro da caminhonete. Tem um maluco com uma máscara me perseguindo, ele está armado e... Pode entrar, eu te levo para a delegacia próxima. Falou o sujeito na caminhonete, abrindo a porta do lado. Muito obrigado, não sei o que faria sem... Não precisa me agradecer, interrompeu o sujeito. Depois de 5 minutos, e a calma se apoderou de mim e algo estava errado. E o senhor da caminhonete é muito parecido com o velhinho que estava no festival e... Meu Deus... Olhei pelo retrovisor do carro e percebi. Tinha um adesivo com o símbolo que tinha visto perto do ponto de ônibus. E na área de trás tinha uma espingarda, um avental de açougueiro e uma máscara de porco.